Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita no YouTube e no Facebook para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota do Evangelho no Lar, a visita de Jesus à nossa casa, literalmente. Sou Fábio Pereira, é uma honra, um prazer, um privilégio falar com todos e cada um de vocês que utilizam o nosso Evangelho no Lar para fazer o de vocês. A gente grava o nosso Evangelho no Lar com a oração inicial, com uma leitura edificante. Hoje nós vamos continuar no livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Hoje apareceu o item Resistência Espiritual. A gente lê e explica, depois nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. O meu está aqui. E hoje caiu benefícios pagos com a ingratidão. Aliás, a gratidão e ingratidão têm perseguido os nossos evangelhos ultimamente, né? Os nossos estudos. Isso é bom. A gente vai ler e explicar. No final a gente faz a oração com a finalização da fluidificação da água. A minha já está aqui, coloca a sua aí também. E dá tudo certo, tá bom? Então vamos lá? Por que a gente grava? Para ganhar dinheiro? Não, não tem fins lucrativos. O objetivo é única e exclusivamente divulgar a doutrina espírita, mas mais que isso. O nosso objetivo é que você que mora sozinho, você que na sua casa só você é espírita, ou você que tem dificuldade para ler em voz alta, fazer uma interpretação do texto, fazer um comentário e tal, mas quer fazer o evangelho, então você pode fazer como muitas famílias fazem. Você pode colocar no YouTube, na televisão, e aí reúne a família no dia e hora aprazados e pronto, faz o evangelho conosco, tá bom? Vale também, lógico, evidentemente que vale, tá bom? Isso é importante. Bom, vamos começar então, elevando o nosso pensamento até Jesus. O que isso significa? Pensar em Jesus como a gente acha que ele é, tá bom? Então vai lá. Deus Pai Todo-Poderoso, Senhor Jesus, querido mestre e amigo, amigos benfeitores espirituais, mentores, amigos que nos acompanham, seu Calixto, Dona Zélia, seu João Leão Pita, seu Joaquim, seu Romeu, seu Alexandre, doutor Agripino, nosso guia espiritual, cumprimentando o seu Otávio, meu guia espiritual, ou anjo da guarda, enfim, cumprimento a todos os demais, seu Caibar Schutel, sua equipe de Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec e seu Agostinho. Elevamos o nosso pensamento até o Senhor, mestre, começando por agradecer a sua presença em meio a nós. Somos mais de 2 reunidos em teu nome, então muito obrigado pela presença, muito obrigado por estar conosco, acrescentando um pouquinho mais de misericórdia a cada dia. Muito obrigado, Senhor, por tudo de bom que nos aconteceu na última semana, muito obrigado por tudo de ruim que não nos aconteceu na última semana, e claro, também muito obrigado por tudo de ruim que aconteceu conosco na última semana. Afinal de contas, já foi. Seja qual for o mal que nos sucedeu, ou que nós interpretamos como sendo mal, já foi, né, mestre? Então, muito obrigado por isso também. Que bom que já foi. Essa misericórdia sua de nos ajudar a passar pelos percalços que nós plantamos lá atrás e precisamos colher agora. Olha, valeu mesmo, muito obrigado. No quesito pedidos, mestre, gostaríamos de pedir que o Senhor não olhe as nossas imperfeições, mas a fé que anima o coração de cada um de nós, nesse sentido de fazer o melhor evangelho possível, honrando a sua presença em meio a nós e sendo instrumentos da sua paz, mediante esse encontro que acontece na nossa casa, transformando a nossa casa, o nosso evangelho no lar, em uma embaixada da colônia espiritual a qual fazemos parte. Nossa, nesse quesito também, nosso muito obrigado, evidentemente. E que o Senhor faça uma certa vista grossa para as nossas imperfeições, pelo menos nesse momento, ajudando-nos com a sua inspiração para a gente fazer o melhor possível o nosso evangelho. Assim sendo, então, mestre, sabedores da sua presença em meio a nós, sabedores da presença dos mentores, e já agradecidos por isso, damos por iniciado o nosso evangelho no lar, e que assim seja. Bom, no livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier, nós vamos encontrar sempre um trecho do Novo Testamento. E hoje o texto é de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. É um assunto de Paulo. O item é resistência espiritual. E o trecho de Atos dos Apóstolos 16, 25 é o seguinte: era perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus e os outros presos os escutavam. Isso aconteceu quando Paulo e Silas, por algumas pessoas era até tido como um profeta, ele ajudava muito Paulo nas viagens, ele era da igreja de Jerusalém e foi levado a trabalhar com Paulo, pela admiração que tinha pelo Paulo e pelo seu grande talento de pregação.
foi junto com Paulo às suas viagens, e nessa segunda viagem de Paulo à Macedônia, onde é a Grécia hoje, mas na época a cidade de Filipos, lembra que tem carta de Paulo aos Filipenses? É da cidade de Filipos, e quando eles chegaram lá, estavam pregando o evangelho, ambos foram presos, isso por volta do ano 50, 51 depois de Cristo. Foram presos e naquele momento eles estavam orando, que o Paulo não deixava de jeito nenhum de orar, e sempre perto da meia-noite, quando estava preso, eles faziam essa oração, os outros presos ouviam e tudo mais, e esse é o versículo 25. No versículo 26, narra o Atos dos Apóstolos que um grande terremoto atingiu a região, foi tido na época como um milagre, Deus estaria atendendo à oração de Paulo, que estava preso, e esse terremoto abalou as estruturas da prisão, abrindo as portas e arrebentando os grilhões, aquelas algemas, aquelas correntes que prendiam os presos. E Paulo então levanta a voz e diz que não era para ninguém sair dali, não era para ninguém fugir, que era um ato de Deus aquela situação, mas que não era para ninguém fugir, que fugir não era o caminho era mostrar a verdade e a inocência deles em estarem, a injustiça que era eles estarem presos. E aí aconteceu que os presos, nenhum deles, nem Paulo e nem Silas também, fugiram, e o carcereiro, vendo essa tamanha fé e austeridade moral de Paulo, consta no Atos dos Apóstolos que ele se converteu ao cristianismo, e Paulo e Silas foram soltos oportunamente. E esse ato gigantesco de Paulo, né, em prol da justiça e não se aproveitando de uma situação, fosse ela qual fosse, porque já havia uma história contada da libertação de Pedro pelo Espírito de Deus, que teria acontecido algo semelhante. Ele então não utiliza-se dessa situação para simplesmente fugir, né, e para mostrar a sua austeridade moral, a sua alta temperança, a sua fortaleza, a sua fé, né, e esperança no Criador, que converteu aqueles que viram o que aconteceu. Então era muito mais importante do que fugir, manter a sua austeridade, dar o seu testemunho do que é certo, independentemente dos outros não estarem fazendo, né? Que é algo que o Paulo sempre fez, Paulo de Tarso, ou São Paulo Apóstolo, enfim, sempre fez. E naquele momento ali teve um grande resultado, que foi a conversão do carcereiro, dos presos e consequentemente das pessoas que ouviram essa história durante um bom tempo, passada, né, oralmente naquela região. Então é um ato significativo que aconteceu ali, dessa fé que o Paulo nunca perdeu, né? E o maior apóstolo que já existiu, de repente é um bom exemplo para nós também, né? Mas vamos ver o que é que Emmanuel coloca a respeito desse assunto, e a gente vai lendo e vai explicando. Reveste-se de profundo simbolismo aquela atitude de Paulo e Silas nas trevas da prisão. Quando numerosos encarcerados ali permaneciam sem esperança, eis que os herdeiros de Jesus, embora dilacerados de açoites, começam a orar, entoando hinos de confiança. O mundo atual, na esteira de transições angustiosas e amargas, não parece mergulhado nas sombras que precedem a meia-noite? Conhecimentos generosos permanecem eclipsados, noções de justiça e direito, programas de paz e tratados de assistência mútua são relegados a planos de esquecimento. Animais furiosos aproveitam a treva para se evadirem dos recônditos escaninhos da alma humana, onde permaneciam guardados pela cobertura da civilização, e tentam dominar as criaturas empregando o terror, a perseguição, a violência. Quantos jovens jazem no cárcere das desilusões, da amargura, do remorso, do crime? Através de caminhos desolados ao longo de campos que as bombas devastaram, dentro de caminhos desolados de sombras frias, há mães que choram, velhos desalentados, crianças perdidas. Quem poderá contar as angústias na noite dolorosa?
Os aprendizes do Evangelho, diz Emmanuel, igualmente sofrem perseguições e calúnias e em quase toda parte são conduzidos a testemunhos ásperos. Muitos envolveram-se nas nuvens pesadas, outros esconderam-se fugindo à hora de sofrimentos. Mas os discípulos fiéis, esses suportam ainda açoites e pedradas e, não obstante as trevas insondáveis da meia-noite da civilização, oram nos santuários do Espírito Eterno e cantam cânticos de esperança, alentando os companheiros. Enquanto raras almas sabem perceber os primeiros rubores da alvorada, em virtude da sombra extensa, recordemos os devotados obreiros do Mestre e busquemos na prece ativa o refúgio consolador. Se o mundo experimenta a tempestade, procuremos a oração e o trabalho, a fé e o otimismo, porque outro dia glorioso está a nascer e em Jesus Cristo repousa a nossa resistência espiritual. Olha, realmente quando a gente fala sobre essa situação angustiante que nós vivemos hoje em dia, é evidente que fica fácil de nós pegarmos esse texto de Emmanuel e transferir para os dias atuais. Porque, não acontecia isso na época que foi escrito o livro Segue-me, de Emmanuel por Chico Xavier. Faz muito tempo que foi escrito esse livro. Não era tão violento como é hoje, não era tão egoístico quanto é hoje. Era. Só não tinha como nós vermos isso. Não tinha tanta divulgação. Nós temos hoje nas mãos, qualquer um de nós podemos ter nas mãos, uma inteligência artificial, como o ChatGPT, por exemplo, ou o DeepSeek da China, que todo o conhecimento do mundo está ali. Eu disse todo o conhecimento do mundo está ali. Todas as informações sobre absolutamente tudo está ali. E você pode ter isso aqui, num aparelho como esse. Você pode ter num aparelho como esse. Ou seja, está nas suas mãos. Pasmem. Ontem eu vi uma entrevista de um dos representantes do ChatGPT no Brasil. E ele disse que mais de 95% das consultas que são feitas ao ChatGPT são de tolices, bobagens e de trivialidades imbecis, nas palavras dele. Mais de 95%. Então nós temos acesso a todo o conhecimento do mundo, de todas as épocas, e não buscamos. Trazendo para o universo espírita, nós temos nas obras de Kardec o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Céu e o Inferno. Nós temos uma joia extraordinária, um tesouro maravilhoso. Nós temos a nossa possibilidade de sucesso espiritual na palma da mão. Quanto que nós consultamos? Quanto que nós estudamos? Quanto que nós buscamos? Jesus veio, saiu das esferas extraordinárias, que ele ser perfeito, ser mais perfeito que já habitou a Terra para servir de guia e modelo para a humanidade. Veio, encarnou, passou por agruras, por dificuldades, exemplificou o máximo, teve uma morte brutal do corpo físico, né? Uma morte brutal. 18 séculos depois volta, que é o Espiritismo, né? Ele volta sob o nome de Espírito de Verdade. Esse coordenador, né? Espírito de Verdade é um grupo de espíritos liderados por ele. Volta 18 séculos depois, traz tudo esmiuçado, assim, mastigado, é só a gente engolir. E a gente acha que é bacana
fala mal do outro, a gente acha que é bacana querer matar o outro, querer destruir o outro. A gente não entendeu ainda que eu posso não roubar algo físico de alguém, mas eu posso roubar a esperança do outro, que é muito mais grave do que roubar algo físico. Não entendemos ainda o que significa oferecer a outra face se você for agredido na face direita. Não entendemos aquilo que o Marco Prisco, o Espírito, trouxe através de Valdo Pereira Franco. Inclusive falei no último domingo, de novo, mostrei esse vídeo, quando o Marco Prisco diz: olha, precisamos agradecer, precisamos ser gratos a Deus se alguém te ofender, porque poderia te esbofetear. Se for esbofeteado, se baterem na minha cara, deveria agradecer a Deus, porque poderia ter me matado. Se matar o meu corpo, agradecer a Deus ainda por eu não ser o homicida, por eu não ser o assassino. De modo que nós não entendemos, muitos de nós ainda não entendemos o que significa essa gratidão. Entendemos mais como covardia do que necessariamente como a coragem absurda de oferecer a outra face. E nós, covardes como somos, traduzimos a covardia em forma de coragem, invertemos, para coragem, e aí não assumimos a responsabilidade e não enfrentamos com coragem as agressões que porventura formos objetos. Sabe? Precisamos entender o que isso significa, precisamos entender o que significa quando Jesus disse: precisamos pagar o mal com o bem. O que é isso? Alguém me faz o mal, eu vou lá e fico lambendo a pessoa e faço o bem para ela? Não, é pagar o mal que eu fiz no passado com o bem que eu posso fazer agora, sem perder a oportunidade alguma de fazer o bem. Não tenho tempo. Quantos de nós não temos tempo para fazer um evangelho no lar? Perceba, o que é o evangelho no lar? O evangelho no lar é Jesus vindo visitar a gente. Os mentores utilizando a nossa casa naquele dia, naquele horário, para ser um ponto de encontro de espíritos superiores. Para ser um ponto de resgate, um ponto avançado de resgate de uma colônia espiritual. Só coisa boa. E dá meia hora, 40 minutos, não faz sentido que numa semana... Quantas horas tem uma semana? O dia tem 24. 3 dias, 72 horas. 6 dias, 144 horas. É isso? 144 horas. Com mais 24, 168 horas. A semana tem 168 horas. Você não consegue tirar meia hora de 168 horas que você teve, tirar meia hora para transformar a sua casa num local extraordinário, com gente extraordinária, para facilitar o relacionamento entre você e sua esposa, entre você e seu marido, entre você e seus filhos, se você tem filho pequeno, para que ele veja coisas boas. Para você trazer a presença. Criança vê espírito. E vê as coisas feias que a gente traz junto com a gente. E no dia do Evangelho no Lar, nossa, há uma higienização na nossa casa. Se você não quer fazer pela instrução, que vai ter um efeito muito mais duradouro do que essa higienização na sua casa, faça pela higienização na sua casa. No começo, no princípio, a gente faz as coisas por medo. Então a gente segue uma religião pelo medo de o que vai acontecer comigo se eu não tiver. Sabe, a gente faz por medo, senão. Depois, mais avançado e mais corrompido também, a gente começa a fazer as coisas porque senão, tem uma consequência lá. Mas também, se eu fizer coisa boa, eu tenho um ganho lá. Então já estou no segundo estágio. Acredito em céu e inferno, acredito em que depois da minha desencarnação, depois da morte do meu corpo, se eu for bonzinho vai acontecer uma coisa boa, se eu for ruinzinho eu estou danado. Já melhorou. Não é só a questão do medo. Já tem um entendimento maior. Num outro estágio, mais para frente, nós temos a responsabilidade.
E aí, aquela situação, eu não quero ficar cara a cara comigo mesmo, porque não dá para tapear minha consciência 100% do tempo. E no plano espiritual, não tapeio minha consciência. No plano espiritual, quando eu estou de cara comigo, não adianta eu falar para mim assim, não, então, eu não fiz aquilo lá, porque você sabe, né? Ninguém estava fazendo. A minha consciência não vai aceitar. Então, eu começo a entender que eu tenho responsabilidade sobre os meus atos. E que os meus atos geraram um grande problema lá atrás e que agora eu tenho que arcar com essa responsabilidade nessa encarnação. E que tudo vai depender de como eu me comporto agora, que serão as plantações das próximas colheitas nas próximas encarnações. Isso é responsabilidade. Eu sou responsável por mim. E claro, tem outro estágio que muitos de nós já estamos, muitos de nós ainda não, que é o estágio mais legal. Eu faço o que devo fazer porque é certo fazer, pronto, acabou e é natural. Simples assim. Ah, Fábio, não cheguei nesse estágio ainda, eu estou no da responsabilidade. Ótimo. Já está ciente disso, então trabalhe em você para chegar nessa situação o mais rapidamente possível. Ah, Fábio, eu ainda estou naquela história do céu e inferno. Eu não falo céu, não falo inferno, não falo colônia, falo umbral, mas quando morre alguém que não presta, eu falo, ah, lá no umbral ele está sofrendo agora. Né? Ou seja, a mesma concepção de inferno, só que troquei o nome. Aí, o Divaldo Pereira Franco está aí, né? Vai, não vai, né? Desencarna, não desencarna, vai fazer agora, por esses dias, 98 anos. E aí, há muita gente que fala, muitos espíritos que falam, né? Ah, esse vai direto para a colônia. A questão de céu de novo. A ideia de céu ainda está no penas e gozos pós-mortem. Então, foi bonzinho, fez boas coisas, vai direto para a colônia. Então, né? Legal. E quem não presta vai para um lugar difícil. A questão é muito mais complexa do que isso e diz respeito à responsabilidade por aquilo. Você é responsável por isso, então arruma o que você fez. Nossa, mas eu matei trocentos. Conserta? Ué. Conserta. Cria uma vacina que salva vidas. Cria uma ONG decente que dá a oportunidade das pessoas melhorarem. Escreve um livro. Faz palestras. Divulga o espiritismo. Passa adiante aquilo que você aprendeu. Estuda pra caramba para ter respostas quando alguém fizer perguntas. Ué. Sabe? Paulo tinha um conhecimento gigantesco da lei. Mas é uma lei que não faz sentido, né? Porque, por mais bonita que seja, é um negócio de privilégio, tal e coisa e tal. De repente ele conhece Jesus, lê o Evangelho, e aí tudo faz sentido. Pá! Nós espíritas assim somos também. Temos que buscar o conhecimento, buscar o conhecimento. Eu leio e não entendo nada. Continua lendo, desiste não. Porque seu cérebro vai dar um jeito de fazer as conexões. Isso quem fala não sou eu, é a Anete Guimarães, especialista no assunto. Pesquisadora e de um conhecimento brutal que fala sobre isso. Vai lendo que depois seu cérebro se vira. E aí vai fazer sentido. O que Jesus falou não faz sentido sem a reencarnação. E nós já sabemos que existe a reencarnação, então, faz sentido. E aí nós aprendemos as técnicas com o Espiritismo para colocar em prática aquilo que Jesus ensinou. E toda a obra básica está repleta dessas situações. Aqui, por exemplo, no capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda, tem benefícios pagos com a ingratidão. Um item benefícios pagos com a ingratidão. É do guia protetor, não dá para saber quem é, ter essa informação. Guia protetor do médium, né? Anjo da guarda do médium, enfim. Não dá para saber exatamente quem é que trouxe essa informação. Mas olha a pergunta que Kardec faz, aquilo quando a gente fala sobre as técnicas que o Espiritismo dá para a gente. Porque isso aqui
É uma pergunta que muitos de nós já fizemos. Se não fizemos, já nos veio na cabeça para fazer. E às vezes até a gente não se fez essa pergunta, mas a gente age como a pergunta reflete. A pergunta é assim: que se deve pensar daquelas pessoas que, recebendo a ingratidão em pagamento pelos benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não dar de cara com ingratos novamente? Nossa, eu faço bem, mas sou pago com ingratidão. Também, olha, cada um segundo suas obras, né? Será que é esse o caminho? Vamos ver aqui o que Kardec traz aqui pra gente. Vamos lá. Nesse tipo de pessoa, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse, e o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Há também orgulho nessas pessoas, porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no reino dos céus, no plano espiritual. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que os que a quem fizerdes o bem não vos agradecerão. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado vô-lo houvesse pago. Se Deus permite por vezes que vocês sejam pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. E sabeis porventura se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser esquecidos nesse mundo. Mas, quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o espírito que os recebeu se lembrará deles, e essa lembrança será o seu castigo. Deplorará a sua ingratidão. Desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Assim, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral, e vireis a reconhecer a exatidão dessa máxima: o benefício jamais se perde. Além disso, também por vós mesmos tereis trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente e sem que as decepções vos desanimassem. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres para o efeito de um progresso mútuo, admiraríeis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes até Ele. Sens 1868, Guia Protetor. 1862, perdão, Guia Protetor. Duas coisas que chamam muita atenção. Primeiro, o quanto nós estamos interligados o tempo todo, isso é impressionante. Dá muito trabalho encarnar. Por isso que os espíritos superiores sempre dizem que é importante nós permanecermos encarnados o máximo possível. E há uma pleiade de espíritos, uma quantidade gigantesca de espíritos que trabalham muito para que nós continuemos encarnados. Fazem esforços extraordinários para que a gente continue encarnado, porque é muito complicado encarnar, para encontrar com as pessoas que a gente precisa encontrar, nas condições que a gente precisa encontrar, das provas que nós temos que suportar, das expiações pelas quais nós precisamos passar, sejam pela dor ou pelo amor, nas provações que vão depurar o nosso espírito, mas que precisa estar intercalado com isso, com aquele, com o outro. É muito complicado encarnar. Como dizia Bezerra de Menezes, desencarnar é um empurrão. Encarnar dá um trabalho.
Dá muito trabalho. Muito trabalho. Nós precisamos entender que quando nós somos ingratos e nós nos deparamos conosco mesmo, não estou falando de umbral, não estou falando de colônia especificamente, estou falando de você, eu, nós, cada um de nós, nos deparando conosco mesmo e caindo a ficha, descobrindo que nós somos ingratos. Quando isso acontece, a dor é tão grande, o remorso é tão gigante. O remorso vem antes do arrependimento. O remorso destrói, o arrependimento já é um empurrão para frente para a gente poder continuar e reparar o mal que a gente cometeu. Quando vem o remorso é tão desesperador que, via de regra, a gente se submete, a gente implora, a gente dá um jeito, se esforça para vir numa encarnação de absoluta dedicação àquela pessoa a quem eu fui ingrato no passado. E eu fico ligado a essa pessoa e não consigo me livrar dela, não consigo me desligar dela, malgrado, independentemente da ingratidão que essa pessoa tem por mim. E a dor que eu sinto na ingratidão daquela pessoa é o remorso batendo em mim outra vez pela ingratidão que eu tive no passado, inclusive com aquela pessoa. Nós todos estamos interligados e não existe encarnação errada, não existe acidente, não existe coincidência. Eu brinco tanto com a Catarina falando coincidência que eu quase falei coincidência aqui. Não existe coincidência. O que existe é um plano espiritual muito bem organizado, com planejamentos encarnatórios muito bem feitos, que no auge do meu livre-arbítrio lá no plano espiritual e auxílio de instrutores extremamente evoluídos e depois aprovado por Jesus, esse planejamento encarnatório contempla absolutamente tudo aquilo pelo qual eu vou passar aqui na Terra. E aqui eu só decido que página que eu vou de acordo com as atitudes que eu tomo. Não dá para brincar mais, porque nós estamos numa época de transição em que o planeta está passando de provas e expiações para regeneração. Logo, logo não haverá gente capaz de fracassar em provas ou que tenha um instinto para que eu sinta na pele, para que eu espie pela dor determinadas falhas. E se eu necessitar dessas falhas, eu vou ter que ir para outro lugar, outro planeta. Um planeta mais atrasado, que está passando de primitivo para provas e expiações. Eu não vou retrogradar, não vou regredir, não vou voltar. Mas um planeta que vai estar começando ainda provas e expiações, muito diferente do que é a nossa hoje. Então veja, sei lá, nessa encarnação eu estupro e mato 50 mulheres. Depois de arrepender-me, depois de ter o remorso, depois de me arrepender, vou precisar passar por algumas encarnações chamadas alternativas. O Kaibar Schutter chama de alternativas, que são aquelas encarnações expiatórias, puramente expiatórias. Mas se o planeta passou para a regeneração, como que eu vou expiar? Não tem como, porque para expiar eu preciso que alguém faça alguma coisa comigo, para sentir na pele, concorda? Porque não dá para eu sair dessa situação que eu estou falando de estupro e morte em escala e na próxima encarnação já vim espiando pelo amor. Não dá, eu não tenho essa condição. Nenhum de nós tem essa condição. A natureza não dá saltos. Então eu vou precisar vir numa encarnação expiatória. Como que eu vou vir numa encarnação expiatória se não tem quem fracasse na prova ou gente com instinto dessa natureza para fazer com que eu sinta na pele aquilo que eu causei para o outro? Eu vou ter que ir para um planeta onde há pessoas que podem fazer isso comigo. É assim que acontece o degredo. Então não é uma expulsão que Deus vai olhar e falar assim: vocês não prestam, então vaza daqui, some,
Vocês vão lá pro outro planeta. Lá de provas e expiações está começando lá. Ah, você, que lindo, hein? Ó, tudo que você fazia, você falava que eu punha a mão, hein? Agora eu vou pôr a mão na sua cabeça e você fica aqui. Não é assim que acontece. Não tem julgamento, não tem. Nós estamos interligados. E se a ingratidão dói em você, se a falta de fé dói em você, ore, seja grato e insista até que o seu testemunho seja suficientemente arrastador que as pessoas à sua volta sejam levadas. E perceba, nem sempre é para aquela pessoa que você está falando que o exemplo vai fazer a diferença. Paulo e Silas oravam a Deus para ajudar os encarcerados. A conversão veio no carcereiro, pelo exemplo. Atirou aqui e acertou aqui. Jogou a semente aqui, frutificou aqui. Insista, insista, mesmo que a pessoa continue sendo ingrata, insista, 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 porque quem está em volta está vendo. E é aí que a semente vai germinar. É isso. Minha água está aqui, a sua está aí, eu não vou frutificar a água de ninguém. São os mentores aí na sua casa que vão fazer isso, tá? E você vai doar a sua parte física, sua parte material, sua parte magnética para finalizar a frutificação agora, tá bom? Então vamos lá. Senhor Jesus, querido mestre e amigo, Deus Pai Todo-Poderoso, benfeitores espirituais, mentores nomeados e não nomeados que estiverem em nossa casa, nosso guia espiritual, ou anjo da guarda, enfim, seu Caibar Schutel, sua equipe da Alvorada Nova, seu Bezerra de Menezes, seu Allan Kardec, seu Agostinho, muito obrigado. A todos e a cada um de vocês, muito obrigado, mestre querido, pela oportunidade, muito obrigado pelo acréscimo de misericórdia, muito obrigado pela paciência e por não desistir da gente, né? Naquele pedidozinho, a fluidificação da água, agora cada um de nós vai pensar, direcionar para quem esse líquido salutar será para o perispírito e para o corpo físico. É isso, Senhor. Muito obrigado de coração. Até a próxima semana, se Deus quiser. Beijo no coração. Que assim seja. Para vocês também, meus amores, um beijo enorme no coração de todos e cada um de vocês. É sempre um prazer enorme estar com vocês. Quarta-feira tem mais Evangelho no Lar. Domingo, 10 horas da manhã, bate-papo sobre Espiritismo. Aí é ao vivo. Beijo pra você que fica. Tchau.